Ok, professor, muito boa resposta, mas eu já tenho uma outra aqui e essa é bem interessante. Professor, é o seguinte, quem manda isso pra gente é a Maria de Lorena, aqui no estado de São Paulo. E ela diz o seguinte: professor, sou tímida e não tenho dons, por isso não tenho cargo na igreja. Agora, de acordo com Apocalipse 21, versículo 8, não serei salva? Pois esta passagem diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Professor, como é que é essa questão aí? Os tímidos não herdarão o reino do céu? Nesse texto aqui, eu quero confortar essa telespectadora ou ouvinte. Esse texto aqui se refere, em Apocalipse 21:8, aos tímidos, aqueles que são covardes em aceitar o Evangelho e reconhecer a Cristo como Salvador. Aqui não está falando das pessoas tímidas que têm como parte do seu comportamento serem mais tímidas. A timidez aqui mencionada é aquela timidez em que a pessoa se nega a assumir publicamente a Cristo como Salvador. Como você já aceitou a Cristo como Salvador, não tenha nenhuma dúvida de que você faz parte do reino de Deus. Só que tem um detalhe: Deus sempre dá um dom espiritual para quem aceita a Cristo como Salvador. Quem dá esse dom é o Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 12, verso 11, é dito que o Espírito Santo dá um dom a cada um conforme ele quer. O que você ainda não sabe é o seu dom, mas você tem o seu dom. E se você quer descobrir o seu dom, ore ao Espírito Santo, pergunte a ele o que você pode fazer de importante para que o reino de Deus seja levado às pessoas. E quando alguém lhe convidar para fazer alguma coisa, ou seu coração sentir vontade de fazer algo, pode saber que é uma grande evidência de que o Espírito Santo está mostrando a você o seu dom espiritual. Ok, professor. Olha, chegou uma pergunta aqui por e-mail e é do Celião Pereira da Costa. Ele é daqui de Jacareí. Um abraço para ele, hein? Celião, que está conectado com a gente aí. A pergunta é a seguinte, professor: se Caim matou Abel e Deus o baniu para o deserto, por que Caim ficou com medo de alguém o matasse? Afinal de contas, não existia só apenas Abel e Caim? Como é que é essa situação aí? Se Abel e Caim eram filhos de Adão e Eva, e a Bíblia apresenta os dois, e houve aquela situação onde um matou o outro, e Deus depois disse para que ele fugisse, e ele ficou com medo. Mas como é que a gente explica isso? Está com medo de quem? Não estava começando tudo ali? Essa pergunta do Célio é muito inteligente. Eu quero mandar um forte abraço para o Célio. O Célio é conhecido de todos nós aqui, em Jacareí. Muitos da Novo Tempo vão até lá e cortam o cabelo no salão dele, não é? Então lembrei muito bem do Célio. Que Deus te abençoe, Célio, a você e a sua família. Vejam bem, essa resposta nós encontramos em Gênesis 5, verso 4. Esse texto nos ajuda a esclarecer o porquê que Caim estava com medo e também já nos mostra como que Caim poderia ter uma esposa, como é mencionado em Gênesis capítulo 4. Em Gênesis 5, verso 4, afirma o seguinte, Tito: depois que gerou a Sete, esse era um dos filhos de Adão, sim, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então, naquele período que Caim matou Abel, nós podemos perceber biblicamente que Adão tinha filhos e filhas. Pela primeira leitura do registro bíblico, parece que só existiam Adão, Eva, Caim e Abel. Mas não, querido telespectador, a Bíblia nem sempre segue uma ordem cronológica dos eventos. Então Caim provavelmente se casou com uma irmã ou sobrinha dele e, consequentemente, ele estava com medo de ser vingado, de receber, ser morto por alguém, por algum parente dele, um irmão, um sobrinho, por ele ter matado Abel. Agora, nessa história de Caim e Abel, querido telespectador, nós aprendemos uma coisa, eu vejo aqui uma das coisas mais bonitas nesse sinal que Deus colocou em Caim. Olha, professor, aproveitando que você vai falar desse sinal, a gente recebe uma quantidade enorme de perguntas a respeito do sinal que foi colocado nele. Certo. Agora, esse sinal aí tem a ver, por exemplo, com algum tipo de cor de pele? Tem a ver com algum sinal no corpo? É bom até que você explicasse isso pra gente aí, porque essa é uma quantidade de perguntas que a gente recebe todas as semanas, viu, professor? Muito bom, Tito. Olhe bem, esse sinal não é
a cor da pele de alguém. Algumas pessoas dizem que o sinal que Deus colocou em Caim foi a cor escura. Isso é uma barbaridade, né? Como diz no meu estado. Não existe isso, né? Deus fez o ser humano com a possibilidade de variação genética. Por isso que existem as pessoas de pele escura, as pessoas com a pele mais clara, chineses, não é? Brasileiros, e por aí vai, árabes. Então Deus fez o ser humano com essa possibilidade de variação. O sinal, Tito, de Caim, nós não sabemos qual foi. A Bíblia não registra qual foi. Mas nós sabemos pela Bíblia com que propósito. Deus colocou esse sinal e o que Deus quis nos ensinar através desse sinal que ele colocou em Caim. Eu vou ler aqui, Gênesis 4, verso 15. No verso 14, Caim realmente estava com medo, porque Deus viu que ele tinha matado Abel. Olha o que Deus diz para Caim. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferissem de morte quem quer que o encontrasse. Querido telespectador, Deus colocou um sinal num assassino para dar tempo a este assassino de se arrepender por ter matado o irmão. Se Deus quisesse fulminar Caim naquele momento, ele teria feito, mas não. Caim estava apavorado com a possibilidade de ser morto por alguém da família, e Deus coloca um sinal nele, que não sabemos qual, mas que é um sinal da graça de Deus. Deus aqui mostra claramente que não importa o que a pessoa faça, ela sempre tem uma oportunidade de arrependimento. E você tem que aproveitar essa oportunidade. Não faça como Caim, que não aproveitou esse tempo que Deus deu para ele se arrepender. Aproveite todas as oportunidades que o Criador der a você. Professor, no último bloco, nós deixamos a pergunta em aberto e eu quero colocar novamente aqui para aqueles que estão chegando agora no programa. O dom de línguas na Bíblia. Ela pergunta sobre o dom de línguas que está escrito na Bíblia. O que é e para que serve? Quem pergunta isso é o Diogo, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Um abraço a todos os amigos e conterrâneos do Rio Grande do Sul. O dom de línguas na Bíblia. Nós precisamos entender o dom de línguas à luz de Atos capítulo 2. Ele é o capítulo básico para nós entendermos o dom de línguas que é mencionado em Atos capítulo 10, em Atos capítulo 19 e em 1 Coríntios do capítulo 12 ao capítulo 14. Em Atos capítulo 2 nós percebemos o seguinte: o dom de línguas era uma capacitação que Deus dava aos apóstolos ou a qualquer outra pessoa para que falasse o idioma de alguém, para que essa pessoa entendesse a mensagem da Bíblia. Então perceba que o dom de línguas na Bíblia, ele tem um propósito evangelístico. O Espírito Santo capacitava o indivíduo a falar em outra língua para que a pessoa compreendesse e aceitasse a mensagem de Jesus Cristo. E aqui em Atos 2, nós percebemos que quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles puderam pregar para várias nacionalidades. E o tipo de língua que os apóstolos falaram, você pode ler Atos capítulo 2, do verso 5 em diante, especialmente até o verso 13. A língua que os apóstolos falaram e outros 120 discípulos que estavam ali, eram línguas de nações existentes aqui na terra. Então o dom de línguas bíblico não tem nada a ver com algumas manifestações que ocorrem em algumas igrejas hoje. Porque muitas pessoas caem no chão, rastejam, gritam. Já vi pessoas espumar pela boca. Isso não tem nada a ver com a presença do Espírito Santo, queridos. Porque de acordo com Gálatas 5, versos 22 e 23, quem está sobre a influência da terceira pessoa da Trindade, essa pessoa tem alegria, paz, mansidão e domínio próprio. Então, quando o Espírito Santo está em alguém, ele produz paz. Ele não vai atirar você no chão, fazer você babar pela boca, ou gritar, mesmo porque em Efésios 4, 30 e 31, afirma que o Espírito Santo não gosta de gritaria. Então, o dom de línguas na Bíblia tem unicamente um propósito evangelístico.